Agora estamos ouvindo muito bem. Eu tava sem o fone e tava até pedindo desculpas aí por alguns barulhos aí exteriores, mas nem chegou a ouvir, então tá tranquilo. Então eu queria estar agradecendo aí Não. primeiramente a você, professor, né, por essa oportunidade, bem como a Faculdade Evangélica aí de Senador Canedo, né, para estar abrindo esse espaço para esse pessoal, né, que tenta levar no direito um ramo diferente de para essa advocacia, né? O ramo do direito ele é muito abrangente, né? E o direito ele não é só para advocacia, ele também é para concursos públicos dentro das mais variadas searas, né? Seja uma seara administrativa, seja uma seara policial, que é o meu foco aqui, né, de estar passando para essa galera aí que quer ser um policial militar, um policial federal, um policial civil, enfim, o direito é um ramo muito extenso, né? Dá para você trilhar aí várias coisas dentro dessa seara, né? Então, deixo aqui os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, né? Para vocês, alunos que estão acompanhando essa live, uma excelente noite. Espero estar agregando valor nessa jornada de aprendizado de cada um de vocês, né? E o professor Leonardo aí é um paizão para a gente, né? É um paizão. João, você trabalha, só se apresentando aí para o pessoal, você trabalha como professor de preparatórios, não é isso? Isso, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, e antes de formar, eu já estava na docência, trabalhando aí em alguns cursinhos preparatórios de Goiânia, né? Aparecida de Goiânia, e tô indo para o interior, né? Igual aqui em Goiânia, eu dou aula no Raio Concursos, dou aula no curso Atitude, e Anápolis dou aula no Meta, trabalho muito para o Priorize, para o Instituto Bueno, que é Caldas Novas, Morrinhos, Jaraguá, e vou para esse interior. Então, antes de ter concluído o meu ensino superior em Direito, isso lá em 2017, eu já estava na docência aí, trabalhando, né, nesses cursinhos preparatórios. Então, hoje eu sou professor em cursos preparatórios de processo penal e legislação especial ou legislação extravagante, onde você vai trabalhar um ramo dentro do direito penal focado, né, nas legislações especiais ou extravagantes. Exemplo, um Estatuto do Desarmamento, uma lei de tortura, uma lei de crimes hediondos, lei de interceptação telefônica. Então tem várias, né, várias legislações especiais aí que realmente caem em concursos policiais. Entendi. Quero, nesse momento, então, professor, agradecê-lo pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. É para nós uma grande Obrigado. satisfação. Eu sei que você já participou com a gente aqui em momentos presenciais, mas agora intermediados aqui pela internet. Quero agradecer aos nossos colegas que estão aqui assistindo. Dantas acabou de entrar, mas o pessoal acenei para um monte de gente aí. Quero pedir para vocês que estão participando, para que vocês observem no seu celular que embaixo aí tem uma setinha que vai permitir que você possa compartilhar com outras pessoas. Se você puder, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam estar participando dessa discussão sobre um assunto que é tão relevante para os estudiosos do direito. E eu quero passar a palavra aqui para o professor para suas apresentações iniciais. E, se me permitir, eu quero, de vez em quando, fazer as minhas intervenções só para poder apimentar o debate aqui. Perfeito. Você tem total a liberdade aí de perguntar o que o senhor quiser, entendeu? Então vamos começar a trabalhar esse assunto, né? É um assunto muito recorrente em certames policiais. Você que está numa faculdade de Direito, que sonha em ser um policial militar, um policial civil, um policial federal, um policial rodoviário federal, enfim, membro dessas carreiras policiais, é um assunto que sempre vai cair em prova. Lei 10.826, o famoso Estatuto do Desarmamento, é uma das leis que mais cai em concurso público hoje, em áreas policiais. Então é importante a gente sempre frisar aqui, né, a nossa evolução até chegar a essa lei 10.826, o famoso Estatuto do Desarmamento, né? Você tem que entender inicialmente, aluno, que o Brasil ele não começou a incriminar condutas de armas de fogo só em 2003 com a lei 10.826, ou seja, o Estatuto do Desarmamento. Houve uma evolução legislativa. Ou seja, o primeiro diploma normativo que veio versar sobre arma no Brasil foi a Lei de Contravenção Penal, isso lá em 41. Lá em 41.
com uma lei de contravenção penal que veio junto com o Código Penal, uma lei muito antiga, né? Muito obsoleta. Então, o legislador daquela época, ele já tinha uma certa precaução com o tema arma, entende? Eu não te falei arma de fogo, eu te falei arma. Arma é um gênero. Dentro desse gênero, existem duas subespécies. Você tem a arma de fogo, que é a arma própria, e você tem a arma branca, que é a arma imprópria, né? Essas armas brancas são geralmente armas que têm gume, que têm ponta. Então, para você entender, existe um critério, né, que baliza o nosso direito penal, que é o critério dicotômico, onde as infrações penais elas são subdivididas em crimes ou delitos e contravenções. Os crimes e delitos, o legislador quis punir com uma maior severidade, punindo com reclusão, detenção, cumulada ou não com multa. Já a contravenção penal também é uma infração penal, só que mais leve, é punida com prisão simples. E aqui eu destaco a importância. Lá em 41, o legislador não quis trabalhar arma em sentido amplo como uma figura dentro das infrações penais no que tange a crimes e delitos. Ele quis intitular ela com uma maior, né, amenidade. Ele colocou ela para ser inserida no bojo das leis de contravenções penais. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu coloco na cabeça do aluno é justamente isso. Primeiro, você tem que entender que arma de fogo não foi ser punida no Brasil só com o Estatuto do Desarmamento. Isso vem lá em 41 com a Lei de Contravenção Penal, no artigo 19, que eu vou estar trabalhando isso aqui com você. Lá no artigo 19 da Lei de Contravenção Penal, fala assim, ó, trazer consigo arma fora de casa ou dependência dessa sem licença da autoridade. Entenda, isso é punido com uma prisão simples de 15 dias a 6 meses. Entenda para você ver. Esse tipo penal, ele não foi revogado. Ele não foi revogado. Só que o legislador permaneceu assim até 97. Ou seja, de 41 até 97, o legislador trabalhava arma, entenda, tanto a arma de fogo como a arma branca, da mesma forma. Punindo com uma contravenção penal, uma prisão simples, é um TCO, não tinha inquérito policial, não cabia prisão em flagrante, era uma prisão captura ou uma condução coercitiva. Não tinha severidade. Só que, em decorrência desse lapso temporal ser grande, as organizações criminosas ligadas a tráfico de drogas, tráfico de armas, o índice de homicídio em decorrência de arma de fogo indo lá para o teto, indo lá acima, o legislador quis dar uma resposta rápida. E ele quis voltar atrás. Como que ele voltou atrás? Ele falou assim, rapaz, o negócio é o seguinte, o Brasil está morrendo nego demais com arma de fogo. Vamos ter que dar uma resposta para a sociedade. Se a gente pega hoje um cidadão portando uma arma de fogo sem o devido porte, o que a gente vai fazer? Não, leva para a delegacia, TCO e ele sai em liberdade. Não é assim mais. Com a Lei 9437 de 97, o legislador retira o conteúdo normativo do tipo no que tange a arma de fogo e cria a Lei de Arma de Fogo, que é a Lei 9437 de 97. Ele retira, então, desse artigo 19 em que punia a arma, o núcleo arma de fogo. Por isso que o artigo 19 ele não foi revogado, ele foi derrogado. Revogação tipo penal deixa de existir. A derrogação ele deixa de existir em parte. Hoje falou em arma de fogo, você não vai levar para contravenção penal. Você vai levar para o Estatuto do Desarmamento, que a gente já vai chegar lá. Isso significa dizer que se você for, vamos supor, um policial militar, um policial civil, e se depara com um cidadão em situação flagrancial e faz uma busca pessoal nele e encontra uma faca, por exemplo, você vai visualizar que o artigo 19 da Lei de Contravenção Penal ele não foi revogado, ele ainda tem aplicabilidade e a aplicabilidade dele é nesse caso. É nesse caso, no caso de armas brancas. Se fosse revogado, não aplicava nem na arma de fogo, muito menos na arma branca. Ele não foi revogado, ele foi derrogado. Isso prevaleceu, né? Então, de 41 até 97, o legislador dá essa manjada, fala, nossa, a gente tem que resolver esse assunto. Resolvendo esse assunto, a gente faz a lei de armas e pune agora como crime. A pena agora é de detenção, reclusão, com maior severidade. É prisão em flagrante, é inquérito policial, não é mais TCO. Não é mais uma prisão captura, uma condução coercitiva. Isso prevalece de 97 até 2003 e aqui a sacada das sacadas. Tanto a Lei de Contravenção Penal como a Lei 9437 de 97, elas eram normas puramente penais, só queriam trabalhar direito penal, trazendo condutas, tipificando crimes, trazendo penas.
Já o Estatuto do Desarmamento, putz, grilo, o trem é lindo. Por quê? Você vê que é uma norma extrapenal multidisciplinar. Você vê que o Estatuto do Desarmamento ele não se preocupa só em trabalhar com o direito penal. Você vai ver que a primeira coisa que o Estatuto do Desarmamento faz é instituir o Sistema Nacional de Armas, o SINARM. Isso é direito administrativo. Direito penal, né, pelo princípio da fragmentariedade, ele se importa com os bens jurídicos mais protegidos ou tutelados. Então, criar cargo, criar instituições, mexer com isso, isso aí é matéria de direito administrativo. Por isso que o Estatuto do Desarmamento ele é híbrido. Híbrido por quê? Ou multidisciplinar ou extrapenal. Porque ele não mexe só com o direito penal, só com o direito processual penal. Ele mexe muito com o direito administrativo. E aqui eu vou chegar em um tema muito bacana da gente debater. Para você ver que o direito ele se contextualiza muito com a política, né? Você vê que o direito ele caminha lado a lado com a política. Eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, muito longe disso. Eu estou aqui para te trazer as verdades, para você, aluno, abrir sua mente e entender o jeito que funciona esse ramo do direito. Eu vou te falar isso agora no Estatuto do Desarmamento. Enquanto lá na Lei de Contravenção Penal, que era uma norma puramente penal, vem a Lei 9437, retira a arma de fogo, faz a Lei de Arma de Fogo. O legislador no Estatuto do Desarmamento, ele pune agora a arma de fogo, acessório e munição. Não só a arma de fogo, igual era na Lei de Armas de Fogo, Lei 9437. E não pune arma em sentido amplo, igual a Lei de Contravenção Penal. Ele pune arma de fogo, acessório e munição. E aqui é uma coisa muito importante. Se você, aluno, abriu o Estatuto do Desarmamento, se você, aluno, abriu o Estatuto do Desarmamento, lê ele do primeiro artigo até o último artigo, eu te falo, o Estatuto do Desarmamento não vai te trazer uma definição do que é uma arma de fogo, do que é um acessório e do que é uma munição. E aqui estamos diante de um tema muito bonito no direito penal, que são as normas penais em branco. São normas que carecem de um complemento para trazer a taxatividade do tipo penal para que tenha uma perfeita, né, adequação e uma perfeita aplicabilidade. Extinguindo assim as analogias. O direito ele é feito pela lei, ele tem que ser cumprido pela lei. Analogia não cabe no direito, exceto analogia em Bonaparte, jamais em Malaparte. Então aqui o Estatuto do Desarmamento ele tem as normas penais em branco. Você vai ter essas normas penais em branco hoje definidas pelo decreto 9845. E eu vou te contar a história desse decreto. Então, antigamente, né, vamos supor, o Brasil teve todos esses presidentes, 2003, 2004, 2005, 2006, o PT vai ao poder com o presidente Lula, depois vem com a presidente Dilma, vem com o Temer. Então, todos esses presidentes aí trabalhavam o Estatuto do Desarmamento, trazendo as definições dentro de decretos. Porque o presidente ele faz dois tipos de decretos, é a Constituição Federal. Ele faz o decreto autônomo e o decreto regulamentar. Decreto regulamentar ele vem para regular uma lei em que o legislador foi omisso, feriu ali a taxatividade. Então surge para o presidente da República complementar essa norma para que ela tenha uma perfeita, né, aplicabilidade. Então, esses presidentes que eu te falei trabalhavam esse assunto de Estatuto do Desarmamento de uma forma. Antigamente, você tinha o decreto 5123, que trazia a definição de uma arma de fogo de uso permitido, uma arma de fogo de uso restrito, uma arma de fogo de uso proibido, o que é armamento, o que é um acessório, o que é uma munição. Isso prevalece até o Bolsonaro ser eleito. Porque o Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele mexeu nisso aí. Como que ele mexeu? Primeiro, ele revogou esse decreto 5123, em que esses presidentes trabalhavam o Estatuto do Desarmamento de uma forma diferente. Por exemplo, antigamente você tinha uma arma de fogo de uso permitido, uma arma cuja a energia cinética de disparo não ultrapassava 407 joules. E aqui um contexto muito bacana da gente trabalhar. Que contexto? Antigamente, antes do Bolsonaro, uma .40, uma 45, um 357, uma 9mm, tudo isso aí era armamento de uso restrito porque ultrapassava essa energia cinética de 407 joules. Quando o Bolsonaro ele entra no poder eleito, ele mexe com esse decreto e faz o primeiro decreto que aqui eu vou te mostrar, cara. Isso é muito direito administrativo. Entenda que quando o Bolsonaro ele entra no poder, ele olha para esses decretos, 407 joules para um armamento de uso permitido, acima de 407 joules era um armamento de uso restrito,
ele dá uma olhada nisso e fala, cara, a gente tem que mudar isso, eu quero dar um acesso melhor para o cidadão, né, ter um acesso à arma. E com essa política dele, o que ele faz? Ele olha para esses decretos e revoga, faz o decreto 9785. Pira agora, o que acontece? Quando ele faz esse decreto 9785, o famoso decretão, porque o bicho era uma lapada muito, muito grande, muito extenso, ele alterou as características de uma arma de fogo de uso permitido, de uma arma de fogo de uso restrito, e continuou o armamento de uso proibido da mesma forma que eu vou já falar com vocês. Então entenda, hoje, um armamento de uso permitido é uma arma de fogo cuja energia cinética de disparo não ultrapassa 1.620 joules. Olha a consequência disso, cara. Antigamente, então, a .40, a 45, a 9mm, tudo era considerado restrito. Por quê? Porque ultrapassava a energia cinética de 407 joules. Quando o Bolsonaro ele pega o decreto 9785, que é o decreto que ele faz, decreto regulamentar, o Estatuto do Desarmamento, norma penal em branco, como eu estava te explicando, ele regula essa matéria. Para ele, 407 joules era pouco. O que ele fez? Ele aumentou, mas não aumentou pouco, ele aumentou pra caralho, velho. Ele sai de 407 joules e põe para 1.620. Olha a consequência da Novatio Legis in Melius. Novatio Legis in Melius porque o camarada que estava, por exemplo, respondendo um posse ou porte legal de arma de fogo, de uso restrito, exemplo, uma 9mm, com esse decreto dele aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse armamento de uso restrito, ele não é mais considerado restrito, ele é um armamento de uso permitido, porque não ultrapassou 1.620 joules. Essa é a consequência. E aqui agora o contexto para você entender. Quando o Bolsonaro ele revogou esse decreto, né, 5123, que é os decretos do presidente Lula, da presidente Dilma, do presidente Temer, todos continuaram na mesma linha de raciocínio quanto ao armamento. Quando o Bolsonaro ele entra no poder, ele tem um olhar diferenciado para essa circunstância chamada arma de fogo. Ele olha para esse decreto, revoga, alterando as características de uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso restrito, aumentando a energia cinética de disparo. Antes era 407 joules, hoje é 1.620 joules. Então, olha só para você ver a consequência disso. Quando ele faz esse decreto, irmão, chove de ação direta de inconstitucionalidade, falando do decreto dele. Entenda, quando entra uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, já é considerado inconstitucional esse decreto? Porque precisa ser analisado. O judiciário tem que bater o martelo. Então, olha só para você ver a sacada. Quando o Bolsonaro faz esse decreto 9785, alterando as características dessa arma de fogo, chove a ação direta de inconstitucionalidade no STF. Olha a circunstância que aconteceu. Entenda que o poder legislativo, ele tem as funções típicas e as funções atípicas. Vamos falar as funções típicas dos três poderes. Função típica do poder executivo é administrar. Função típica do poder judiciário é julgar. Função típica do poder legislativo é onde tem duas. Ele legisla e a segunda, ele fiscaliza, cara. Ele fiscaliza. Entenda que o poder legislativo, no âmbito federal, é casa bicameral, Câmara dos Deputados, Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado Federal representa os estados. Então, olha só para você ver, quando chove a ação direta de inconstitucionalidade no STF, esse decreto ele não foi considerado inconstitucional, porque precisava de um aval do judiciário batendo o martelo ou julgando. Uma coisa que leva tempo, não é do dia para a noite. Só que o que acontece? O poder legislativo, quando ele faz a função típica de fiscalizar através da Comissão de Constituição e Justiça, tanto do Senado como da Câmara, eles podem dar um parecer. E olha só para você ver a sacada agora. Quando esse decreto foi analisado pelo Senado na CCJ, a CCJ do Senado barrou, falou que era inconstitucional, que o presidente estava extrapolando o poder regulamentar dele, criando como se fosse uma nova lei que deveria ser da função típica do poder legislativo. Entenda, já é considerado inconstitucional? Não, porque o Senado o Congresso Nacional é casa bicameral. Você precisa da decisão das duas casas, do Senado e da Câmara. Lembra, todo poder emana do povo.
Então, a última decisão tem que vir do povo. E quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. O Bolsonaro tomou essa paulada. Falou, rapaz, eu estou tomando paulada no STF, porque esse decreto vai ser julgado inconstitucional. Vai levar tempo, mas vai ser considerado inconstitucional. Mas eu não vou desistir. A CCJ do Senado olha isso e fala assim, rapaz, isso aqui é inconstitucional. Eu entendo. O Bolsonaro falou, caramba, mas peraí, o Congresso Nacional é casa bicameral. Quem me deu o parecer negativo foi o Senado. Mas peraí, eu vou lá na Câmara agora, pega a pastinha dele, enfia embaixo do braço e vai lá. Quando ele está chegando na Câmara dos Deputados, ele sente um ar pesado, né? Um ar pesado. E o que acontece? Aqui eu vou te falar um princípio da administração pública que o Bolsonaro fez. Entenda, direito administrativo. Você vai aprender com o professor de direito administrativo certos princípios, né? Soberania do interesse público, blá, blá, blá. O que eu vou te falar aqui agora é o princípio da autotutela. Isso aqui cai demais em concurso público. O que é autotutela? É a possibilidade da administração pública revogar seus atos não mais oportunos e convenientes e anular os atos ilegais. Então entenda, quando o Bolsonaro entra na Câmara, que ele sente aquele ar, ele fala, rapaz, isso aqui para mim agora, que eu vou ter que fazer uma reforma da Previdência, vou ter que mexer no serviço público. Isso aqui para mim agora, eu não vou queimar meu cartucho. O que ele olha? Ele olha para o ato dele e fala, nossa, isso aqui para mim não é mais oportuno e conveniente nesse momento. O que eu vou fazer com esse decreto? Eu mesmo, administração pública, eu vou revogar o meu decreto. Não por questão de legalidade, senão ele anulava. Ele foi uma revogação por questão de mérito. Então, para ele, nesse momento, não foi mais oportuno e conveniente. Ele revogou o decreto 9785. Olha a manjada agora, monstro. Olha a manjada. Quando ele faz isso, quando ele revoga esse decreto, ele espera a poeira baixar. Mas essa poeira não baixou, não. Porque não passou 10 dias, o que ele fez? Ele pegou esse decreto 9785, que era o famoso decretão, e fracionou em 3 decretinhos só para esperar a poeira baixar. E funcionou? Funcionou demais. Tirou dos holofotes esse contexto arma de fogo de uso permitido e restrito, e hoje o que prevalece não é mais o decreto 9785, que revogou esses decretos do presidente Lula, da presidente Dilma e do presidente Temer, que era o decreto 5123. Hoje o que vale é o decreto 9845, que ele fracionou do 9785. Beleza? Tranquilo? Então, pega essa visão. É muito bacana, né, a gente trabalhar, mostrar que o direito ele caminha, né, passo a passo com a política. Cada político tem seus interesses. E cada um, né, faz de acordo com o que acha mais conveniente, oportuno, mais para o partido, né, Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu continuar aqui. Importante ressaltar aqui, né, que esse decreto 9785 ele foi revogado e o que prevalece hoje é o decreto, né, 9845. Importante ressaltar aqui que nesse decreto 9845 ele fez as alterações igualzinho, ele não mudou nada do 9785 que ele revogou. Ele só fracionou o decreto, ele não mudou nada. A energia cinética para considerar uma arma de fogo de uso permitido para uma arma de fogo de uso restrito continua a mesma. Ele só ganhou tempo e jogou por baixo dos panos, beleza? É importante ressaltar aqui, né, que o Estatuto do Desarmamento, ele pune arma de fogo, acessório e munição, beleza? O Estatuto do Desarmamento pune 3 coisas: arma de fogo, acessório e munição. A arma de fogo é uma arma que tem a capacidade bélica, uma capacidade de ferir pessoas ou coisas. Essa é a definição de uma arma de fogo. O que é um acessório? Um acessório é tudo aquilo que você acopla na arma para alterar as características dela. Exemplo, um silenciador, exemplo, um prolongador. Então entenda, se cai numa prova hoje, colete balístico, coldre de pistola, capacete balístico, isso aí é acessório? Não. Isso não é considerado acessório. Acessório é tudo aquilo que você vai colocar na arma e vai alterar as características dela de forma a torná-la mais precisa. Exemplo, um silenciador, você está alterando as características dela. Uma pistola, por exemplo, que tem 10 munições, você coloca um prolongador, vai para 25, isso aí é acessório. E o que é munição? E aqui eu vou falar um julgado do STJ. Né? Munição é tudo aquilo onde você tem um cartucho, uma espoleta, pólvora dentro e um projétil.
Se você utilizar isso dentro de uma arma de fogo, aquilo ali realmente vai disparar. Vai disparar. Então, por exemplo, cai na prova lá, fulano foi pego com pingente de munição. É o que caiu na última prova aí da Polícia Federal. Esse aí é um assunto bem recorrente. O que é o pingente de munição? O camarada usa um cartucho com o cartucho vazio com o projétil na ponta, mas não tem espoleta nem pólvora. Isso aí é para ser considerado uma munição? Não. Por quê? Por ineficácia absoluta do meio empregado, não há que se falar na consumação do crime. O Estatuto do Desarmamento põe 3 coisas: acessório, munição e arma de fogo. Ou seja, arma de fogo, acessório e munição. Isso não é uma munição, isso é uma coisa que parece uma munição, mas não é munição. Entendeu? É um cartucho. Então, exemplo, polícia para você, não acha você com nenhuma arma de fogo, mas acha lá 50 cartuchos deflagrados. Vai te levar para a delegacia, prendeu sem flagrante? Não, fato atípico. Cartucho não é incriminado no nosso ordenamento jurídico, entendeu? Não tem posse ou porte de cartucho, tem posse ou porte legal de arma de fogo, acessório ou munição. Tranquilo? Arma de fogo, acessório ou munição. Então, aqui trabalhando, por exemplo, os crimes no Estatuto do Desarmamento começam lá no artigo 12 da Lei 10.826, que vem em 2003. O primeiro artigo do Estatuto do Desarmamento que vem trabalhar sobre o crime, né, vem lá no artigo 12, crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O tipo penal fala lá, vou ler aqui para vocês. Possuir ou manter. Então, sempre que você for estudar direito penal, sempre separa o núcleo, sempre separa as ações, para você ver qual é a forma de praticar esse crime. Esse crime ele só se pratica de 2 formas. Ou possuindo ou mantendo arma de fogo, acessório ou munição. Então, vem comigo. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência dessa, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então vem cá, deixa eu te falar. No direito penal, você vai aprender, né, que existem vários tipos de crime. Né? Lá você vai aprender os crimes instantâneos, os crimes permanentes, enfim, tem várias modalidades. Aqui eu quero te afirmar que esse artigo 12, você pode bater na tecla com total certeza, 100% de segurança, que isso aqui é um crime permanente. Permanente porque possuir ou manter tem caráter de permanência. O crime se prolonga no tempo. Enquanto você estiver possuindo, o crime está se consumando. Enquanto você estiver mantendo essa arma de fogo, acessório ou munição em desconformidade legal, o crime está consumando. Olha a consequência disso. A consequência disso é que cabe flagrante em qualquer momento. Então, 2 horas da manhã, a polícia pode quebrar seu portão sem ordem judicial, meter você na parede aí, algemar você e levar para a delegacia, pode. Porque o crime é permanente, ele se consuma, né, ao longo do tempo, ele se prolonga no tempo. Beleza? Presta atenção, porque é só no artigo 12 que você pode afirmar que o tipo penal é permanente. Os demais, né, você tem que tomar cuidado, porque são crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Isso significa dizer que o tipo penal ele é plurinuclear, tem várias formas de você praticar o crime. Exemplo, vou lá para o artigo 16. Olha o artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui, cuidado. Você viu quantos verbos que tem, quantas formas de você praticar esse crime? São várias. Então você não pode afirmar que o artigo 16 é um crime instantâneo. Você também não pode afirmar que o artigo 16 é um crime permanente. Você tem que analisar a premissa do caso em concreto para você auferir e dar com exatidão. Por exemplo, se o camarada está portando um armamento de uso restrito, você pode falar que o portar ele é permanente. Agora vem cá, se ele está adquirindo essa arma de fogo, você vai falar que isso é permanente? Não, adquirir é instantâneo. Adquirir é instantâneo. Então, muito cuidado. E aqui eu já vou começar o assunto. O pacote anticrime começou a bater no Estatuto do Desarmamento aqui, no 16.
no artigo 16, que é posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Antigamente, antes do pacote anticrime, olha o jeito que era considerado esse artigo. Esse artigo ele punia tanto a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O armamento de uso restrito e proibido, eles tinham a mesma consequência. Com o pacote anticrime, o legislador ele definiu e também o que? Diferenciou um do outro. Lembrando, olha onde eu vou, Lei 8.072 de 90, a famosa Lei de Crimes Hediondos, também tomou, né, um impacto ou um reflexo muito grande aí do Estatuto, o pacote anticrime. Na Lei 8.072, ela sofreu muito reflexo do pacote anticrime, que é o que eu vou estar trabalhando com você aqui. Antigamente, o único crime que tinha no Estatuto do Desarmamento, que era considerado hediondo, era o artigo 16, que é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Com o pacote anticrime, isso aqui muda. Hoje, o que é considerado hediondo não é mais o armamento de uso restrito, é o armamento de uso proibido. De groja não é só mais esse, já vai agora o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional numa paulada só. O pacote anticrime, então, ele aumentou o rol dos crimes considerados hediondos no Estatuto do Desarmamento. Antes era só posse ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Os dois, restrito ou proibido, eram tratados, né, como a mesma coisa no Estatuto, na Lei de Crimes Hediondos, beleza? Na Lei de Crimes Hediondos. Posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito ou proibido tinha a mesma consequência, por isso era trabalhada da mesma forma na Lei de Crimes Hediondos. Com o pacote anticrime, o legislador deu um tratamento diferente. Ele separou, que é o que eu vou estar te mostrando aqui agora, ó. Artigo 16 caput não é mais armamento de uso restrito ou proibido. O artigo 16 caput é só restrito. O proibido vem no parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º é o que é hediondo. É o que é hediondo. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só para você ver. Lá no parágrafo 2º do artigo 16, com o reflexo do pacote anticrime, fala: se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O pacote anticrime criou como se fosse uma qualificadora, alterando a pena base do crime. Se você utiliza um armamento de uso restrito, que é o caput, a pena era de 3 a 6 anos de reclusão. Se o armamento é de uso proibido, olha só, a pena é de reclusão de 4 a 12. Você viu a pena base, aumentando. Então, para alguns doutrinadores, o que ocorreu aqui foi uma qualificadora. Ao meu ver, isso aqui é um novo tipo penal em que o legislador, né, diferenciou o armamento de uso restrito com o armamento de uso proibido, trazendo uma consequência diferente. Eu não trabalho isso aqui, na minha humilde opinião, como uma qualificadora. É um tipo penal autônomo que utiliza-se só do caput para estar trazendo uma definição das condutas, como o tipo penal bem aqui deixou, né? Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º desse artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Isso aqui é o primeiro reflexo do pacote anticrime. Diferencia armamento de uso restrito ou proibido, que antigamente, antes do pacote anticrime, os dois eram trabalhados da mesma forma. Embora o decreto 9845 traziam definições diferentes de armamento de uso restrito ou proibido, mas para a lei de crimes hediondos, os dois eram hediondos. Já com o pacote anticrime, alterando tanto o Estatuto do Desarmamento, bem como a lei de crimes hediondos, hoje não mais o armamento de uso restrito é considerado hediondo. Hoje o que é considerado hediondo, o primeiro crime do Estatuto do Desarmamento que é considerado hediondo é o armamento de uso proibido. Proibido, beleza? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Isso aí é crime hediondo, primeiro reflexo do pacote anticrime. Vem comigo. Segundo reflexo do pacote anticrime, tá aqui, ó. Lá no artigo 17 vai te falar do comércio ilegal de arma de fogo. Olha a consequência do pacote anticrime. Olha o tanto que foi interessante o que o legislador fez, né? Artigo 17 fala: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Entenda,
Olha a pena que tinha antes do pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, a pena era de reclusão de 4 a 8. O que o pacote anticrime fez? Ele não mudou nada no caput, ele só alterou a pena base. Hoje a pena é de 6 a 12. O pacote anticrime, ó, uma novatio legis impégios, uma nova lei que vem prejudicar a situação do cara. Antes, ó, a pena era de 4 a 8, hoje é de 6 a 12. A consequência não é só essa, a consequência é que esse crime também foi para o rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos. Refletiu tanto no Estatuto do Desarmamento, como também na Lei de Crimes Hediondos, como também na Lei de Crimes Hediondos. Segundo e terceiro impacto agora do pacote anticrime foi no tráfico internacional de arma de fogo. Olha o artigo 18, o que te fala? Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. A pena antes do pacote anticrime também era de 4 a 8. Com o pacote anticrime, novatio legis impégios, o legislador alterou essa pena base, aumentando ela. Hoje é de 8 a 16. A consequência é que também o tráfico internacional de arma de fogo é considerado hediondo. Então, 3 coisas bacanas para você levar para a sua prova. Hoje, com o pacote anticrime, o legislador, primeira coisa que ele fez, ele diferenciou o armamento de uso restrito pela própria Lei de Crimes Hediondos e criou a figura do parágrafo 2º, trazendo o armamento de uso proibido. Te chamei a atenção para esse armamento de uso proibido porque o legislador, ele alterou também a pena, ele aumentou a pena do armamento de uso proibido. Segunda consequência, colocou no rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos. Depois vem o comércio ilegal de arma de fogo. Tinha uma pena de 4 a 8, o legislador, através do pacote anticrime, aumentou essa pena, como consequência, quis definir ele no rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos. Terceira coisa foi o tráfico internacional de arma de fogo. Também tinha uma pena de 4 a 8. Com o pacote anticrime, essa pena mudou de 8 para 16. Por consequência, também foi considerado hediondo, rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos. Vem comigo para o artigo 20. O artigo 20 te fala as condições de majorante, ou melhor dizendo, as causas de aumento de pena, né? Artigo 20 te fala, nos crimes previstos no artigo 14, que é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 15, que é o disparo de arma de fogo, artigo 16, que é o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o CAPT, como também o de uso proibido no parágrafo 2º. O 17, que é o comércio ilegal, e o 18, que é o tráfico internacional. Ele te fala que a pena é aumentada na metade se, olha as condições. Então, a causa de aumento de pena no Estatuto do Desarmamento, ela não é de 1/6 a 1/3, não é de 1/6 a 2/3, não é de 1/3 a metade, é até a metade. Primeira condição, se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º dessa lei. Vem cá. Entenda que o porte de arma de fogo hoje no Brasil, ele é proibido. Como assim? Eu estou te falando que a regra hoje é que o porte de arma de fogo seja proibido. Mas eu estou te falando que isso é absoluto? Não. Por quê? Porque você não vê o policial militar armado? Por que ele está armado? Porque ele, em decorrência da função, ele tem o porte funcional. E ele está lá, ó, preconizado no artigo 6º, 7º. O policial civil, o auditor fiscal, o magistrado, o promotor de justiça, o bombeiro, todas essas pessoas têm o porte funcional. Entenda, essa causa de aumento de pena aqui é para essas pessoas que têm o porte funcional. Se um policial militar, exemplo, se um policial militar, ele pratica posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ou um comércio ilegal de arma de fogo, ou um tráfico internacional de arma de fogo, ele pega a pena do tipo penal e ainda ganha essa causa de aumento de pena, porque ele tinha que dar o exemplo. Essa causa de aumento de pena aqui são para os integrantes ou órgãos, né, que deveriam dar o exemplo e dar um mau exemplo. Segundo, pacote anticrime, ó, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, ó, existe agora a modalidade do reincidente específico, ou seja, o camarada já respondeu um disparo de arma de fogo. Ele responde outra, ele vai responder só o disparo de arma de fogo com a pena? Não, ele vai ter essa causa de aumento de pena, beleza? Tudo isso é reflexo do pacote
anticrime, beleza, galera? Aqui eu vou estar trabalhando aqui, só para a gente finalizar essa live, vou abrir aí as perguntas para alguns alunos aí que têm interesse em perguntar. Né? Falei aqui, destaquei a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Lá no parágrafo único, né, você tem o artigo 1º, o artigo 1º são os hediondos consumados ou tentados que estão dentro do Código Penal, mas hediondo tem hediondo que não está só dentro do Código Penal, existem hediondos que estão fora, né, do direito penal, que estão em legislações especiais. Exemplo, te falei, Estatuto do Desarmamento. E lá te fala no parágrafo único, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, ou inciso 2º, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Antes era proibido ou restrito. Pacote anticrime separou os dois. Hoje o que é definido como hediondo é o proibido, beleza? Proibido. Inciso 3º te fala o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Ó, comércio ilegal de arma de fogo agora está no rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos, reflexo este do pacote anticrime. E o inciso 4º te fala o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18. Também foi inserido no bojo da Lei de Crimes Hediondos no rol taxativo dela, beleza? Lembrando, pessoal, que um armamento de uso permitido hoje está regulado pelo decreto regulamentar feito pelo presidente, haja vista que o Estatuto do Desarmamento traz, né, as normas penais em branco, ou seja, precisa de um complemento para ter aplicabilidade do Estatuto do Desarmamento, precisa ter o complemento dado por esses decretos para que você tenha uma perfeita, né, aplicabilidade do direito, extirpando assim, né, as analogias, né? Aplica-se a lei em regra. Analogia só se for para beneficiar, jamais para prejudicar. Então, a definição de um armamento de uso permitido é um armamento que não ultrapassa a energia cinética de 1.620 joules. Um armamento de uso restrito é um armamento que ultrapassa a energia cinética de 1.620 joules. E um armamento de uso proibido são dois. São armamentos em que o Brasil se comprometeu a não utilizar-se deles, bem como o segundo que sempre cai, são os armamentos dissimulados, passando por objetos inofensivos. Exemplo, uma caneta, exemplo, uma marreta biônica do Chapolin que dá tiro, por exemplo, para você entender. Isso é um armamento de uso proibido. São dois armamentos em que o Brasil se compeliu em tratados internacionais a não utilizar-se, como também o armamento dissimulado, que se passam por objetos inofensivos. Beleza? Vou abrir as perguntas aí, quem tiver interesse aí de fazer uma pergunta, eu estou aqui para respondê-los. Deixando claro, professor, eu queria que você deixasse essa live gravada para mim também disponibilizar para os meus alunos. Achei ela de bastante importância, né? Temas esse aí bacanas da gente trabalhar. Com certeza. Pessoal que está nos ouvindo, quero falar aqui, só comentar um negócio que eu achei interessante, até na live que fiz semana passada, quando o professor falou sobre a importância de nós analisarmos o núcleo. A gente fala de analisar o núcleo do tipo, basicamente analisar o núcleo verbal do tipo, porque é ele que vai determinar qual é a essência do tipo penal. Por isso que a gente, a partir do núcleo verbal, consegue definir se o crime é permanente, se o crime é instantâneo, né? Então, quando ele fala sobre a questão de manter um determinado armamento, é importante saber o núcleo verbal para poder entender qual é de fato a natureza desse crime, tá? Por isso que é tão interessante. Eu gostaria de abrir aqui as perguntas para que as pessoas que eventualmente tiveram, ou eu vi um comentário lá em cima que você já respondeu, inclusive, sobre a questão de uma arma lá ser ou não ser de uso restrito, acho que você já respondeu, né? Eu não lembro, é igual eu falei, professor, isso aqui para mim, a título de aprendizado, eu tenho muito ainda que aprender em fazer lives, né? Eu fico um pouco nervoso e acabo não olhando as perguntas, o que o pessoal, entendeu? Eu fico mais focado, mas se eu tivesse essa força que você tem de fôlego, você falou que eu tava, de vez em quando eu tava rindo, porque eu falei, gente, o cara tem fôlego mesmo, né? Coisa boa. Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui, mas se alguém tiver interesse em perguntar, pode fazer essa pergunta. Nós estamos acabando já, estamos caminhando para o fim, até porque daqui a pouco a gente vai acabar saindo, né? Porque ele tem um período de 1 hora. Isso, já tem. Já tem um tempinho, que a gente começou, aí você teve que sair, né?
tive que sair para pegar o fone, até peço desculpas aí, mas deu tudo certo. Então, Deu tudo certo. Vi que o pessoal aí não enviou nenhuma pergunta. Queria deixar aqui, né, professor, os agradecimentos, né, tanto pelo senhor por estar me dando essa oportunidade aí, bem como a Faculdade Evangélica de Senador Canedo, de estar contribuindo com o aluno, né, com uma matéria aí de fundamental importância para o contexto jurídico e também para concursos públicos aí voltados à carreira policial, né. E quero falar para o senhor que eu estou de prontidão aqui sempre que o senhor tiver um tempinho, vamos trabalhar outros temas. Eu falei que a parceria aqui a gente já fez lá atrás, quando eu fiz aí uma aula presencial, né, em razão dessa pandemia do coronavírus, né, que se Deus quiser isso vai passar, né, professor, tudo vai voltar à normalidade, se Deus quiser. E a gente vai poder trabalhar aí, né, na faculdade de Senador Canedo, né, faculdade esta aí que eu realizei um sonho, né, um sonho de dar uma aula realmente em uma instituição de ensino, né, então quero deixar aqui meus agradecimentos ao senhor, né, à Faculdade Evangélica aí de Senador Canedo, e o que eu puder contribuir, tanto na sua jornada como na jornada dos alunos aí, pode contar comigo. Aos alunos aí, tem meu Instagram, me adiciona, eu sempre trago dicas, sempre trago macetes, né? Dessas matérias que eu estava falando no começo, seja legislação especial, seja processo penal. Também direito penal, beleza? Faz o favor de falar o seu Instagram, por favor. Meu Instagram é João W. Protásio, @João W. Protásio. A gente divulgou, né, a live, como passou 24 horas, apagou. Mas meu Instagram aí, para os alunos que vão assistir essa live a posteriori, é João aqui, né? W. Protásio. Isso, deixa eu ver. Isso, João W. Protásio, o próprio. Então, eu sempre trabalho com dicas, macetes, também falo um pouco de direito constitucional. Acho que o direito, né, professor, a gente não tem que atrofiar a mente, né, naquilo que gosta. Então, eu sou um cara que gosta de desbravar novos ares, né? E gosto de desbravar novas matérias, gosto de sempre escalar a montanha, né? Eu costumo brincar assim, gosto de escalar a montanha. Então sempre vou estar trazendo dicas aí, né? Que podem cair numa prova da OAB ou provas de certames, carreiras policiais ou concursos voltados para essa área, beleza? Quero agradecer aqui a presença da Priscila, nossa aluna, o Elma também está aqui, Gleibson, Jordana, professor Ricardo, Vobeto, gente, Cleiton, é muito bom ver vocês aqui. Eu sei que a gente faz assim, um esforço para que vocês consigam manter a rotina de estudos, apesar do distanciamento, apesar das condições que nós estamos vivenciando, mas eu quero nesse momento, professor, agradecer de fato. Eu vi que você deu uma aula para todos os alunos, foi bastante entusiasmado, eu acho que é isso que faz a gente sentir que você tem paixão pelo que faz, né? Eu fiquei muito satisfeito de ouvi-lo falar. Confesso que a gente tem a oportunidade aqui de ver métodos diferentes de ministrar o conteúdo. Eu vejo que você tem um estilo, eu tenho um estilo, e é isso que faz a educação ser tão contagiante. Muito obrigado de verdade. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de juntos estarmos aqui na FESCAM falando mais uma vez sobre temas tão importantes para os alunos que são concurseiros, né? Obrigado, professor. Para mim é uma gratidão demasiada estar partilhando, né, desse pão do conhecimento. Eu, lá atrás, tive muita dificuldade também. Eu acho que o direito é algo que você tem que se apaixonar. Não adianta você querer aprender ele do dia para a noite. Você não vai aprender. É um caminho longo, é pedrinha por pedrinha, e você tem que colocar pessoas boas, como o senhor, eu, né, no seu caminho, para a gente sempre, né, diminuir essas passadas, essas percas de tempo. Acho que a gente está aqui sempre para agregar valor e partilhar do pão do conhecimento. Eu só tenho que agradecer aí, gratidão mesmo. Joia. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. A gente se encontra nas próximas lives, que serão realizadas aqui pelo Instagram da Evangélica de Senador Canedo. Muitíssimo obrigado. Pessoal, boa noite para vocês, beleza? Foi uma satisfação enorme estar trabalhando aqui esses temas com vocês, alunos, estar partilhando desse tempo com o professor Leonardo, que deixou até a família dele para estar aqui, né? Eu também tenho meus afazeres, né? Tem minhas coisas, e estar aqui com vocês é um motivo de descontração e, acima de tudo, é um momento de realização. Então, dê valor nos estudos. A gente só muda a vida da gente pelos estudos, beleza? Nada vem fácil. Tudo vem de maneira, né, bem trabalhosa, beleza? Professor, deixa a live salva aí, vamos
Vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, obrigado. Até mais. Obrigado.